Incentivo versus elogio. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Você já pensou que quando você elogia uma criança, você pode mais estar atrapalhando do que ajudando? É muito comum que se pense que elogios ajudam a construir uma autoestima positiva, que ajudam numa percepção boa sobre si mesmo, quando na verdade o efeito é contrário. Pode causar dependência, vício, uma percepção equivocada sobre si mesmo, uma dependência do olhar do outro para que então você possa sentir-se valorizado e reconhecido. Uma análise muito distorcida da realidade. Isso tudo o elogio pode causar. Nossa, mas nem pensava que elogiar era tão grave assim. Olha, existem pesquisas muito bem fundamentadas a esse respeito, viu? Então vamos pensar sobre isso porque ainda é tempo. Você já conheceu algum adulto que é dependente de elogio? Eu não estou dizendo que gosta de elogio. Gostar de elogio todo mundo gosta, mas já conheceu alguém que depende dele para sentir-se valorizado e reconhecido? Que não tem motivação interna para desenvolver um trabalho, que só faz se tiver alguém olhando, observando e premiando, recompensando, Sendo que, na verdade, as recompensas, elas estão no processo e na conquista, na própria conquista, que a gente tem ao desenvolver um trabalho, e isso também acontece para a criança. Quando, por exemplo, uma criança está brincando, a própria brincadeira e o próprio resultado dessa brincadeira já é a recompensa. As crianças não nascem dependentes dos elogios. Na verdade, elas aprendem com o comportamento do adulto a tornar-se dependente do elogio. E isso começa quando? Desde que ela é bem pequenininha. Quando, na verdade, a gente deveria incentivar as conquistas e os esforços que as crianças estão fazendo, vivenciando, ao desenvolver uma brincadeira, por exemplo. Vamos considerar aqui uma situação em que a criança estivesse empilhando blocos para construir uma torre. E aí ela empilha, empilha, empilha e de repente essa torre cai. Ela olha para o adulto faz uma carinha de ai, puxa, não deu certo. Ali esse adulto está focado no resultado. Se o resultado então for empilhar a torre, verdade, não deu certo. Mas se você focar no processo e reconhecer e nomear os esforços que a criança está fazendo para empilhar aquela torre, então você está incentivando que ela continue resolvendo aquele problema, que para ela é uma resolução de problema. Ela tem uma hipótese de que ela vai empilhar os blocos e aquilo vai tomar uma altura que para ela é uma torre, e aí ela testa essa hipótese. E o teste da hipótese dá muito prazer, mas também dá muita frustração. E às vezes você quer elogiar a criança para resgatá-la da frustração de que ela ali pode vivenciar. Quando, na verdade, você pode e deve observar os esforços e, quando necessário, apenas quando necessário, incentivar. Porque tem criança que não precisa de incentivo nenhum para continuar desenvolvendo os próprios projetos. Ela vai empilhar, a torre cai, ela já envolve-se em outro fazer e vai embora na brincadeira, Mas algumas ficam muito chateadas, demonstram tristeza porque não conseguiram, desenvolver aquela brincadeira. Então o que você pode fazer? Incentivar, narra o que você percebeu. Nossa, eu percebi o seu esforço para empilhar essa torre, você realmente pegou tantas peças, foi bem alto, nossa, bacana esse esforço. E não assim, bacana como você é um menino inteligente que sabe fazer torres. Não, traz a realidade. Fala a verdade, é difícil empilhar a torre, Você tentou bastante e de repente caiu. Ponto. Não precisa julgar aquela ação como boa ou como ruim. Observa os esforços e pontua. Isso é muito significativo para o desenvolvimento da criança. E então, muito diferente dos elogios. Quando a gente elogia, por exemplo, a inteligência da criança, isso se torna rígido. Fala, como você é inteligente, Sendo que, na verdade, a inteligência é algo mutável, transformável o tempo todo, Em alguns momentos você tem sucesso, em outros momentos não. Então, elogiar a inteligência deixa a criança rígida e ela, então, começa a tentar fazer somente coisas que ela consegue, que são fáceis para que ela receba aquele elogio. Porque quando ela enfrentar alguma dificuldade, então ela talvez não seja inteligente. Então, quando a gente elogia o tempo inteiro, de novo, vou repetir isso, a gente ajuda a criança a ter uma percepção equivocada da realidade. E isso não é nada bom para o desenvolvimento infantil, não é saudável. É muito melhor que a criança reconheça
em si mesma a potência para continuar desenvolvendo uma experiência, uma atividade, uma brincadeira, o que seja. Porque veja só, quando a criança começa a receber recompensas pelas ações dela, o valor da ação se perde e ele então volta-se para a recompensa. Quando uma criança está aprendendo a ler, escrever, e ela começa a receber adesivos, premiações, a cada processo, a cada avanço que ela tem, isso não ajuda no processo. Então aquilo perde o valor real, porque o valor então está fora dela, está no objeto da recompensa e não dentro dela, quando na verdade ela tem esse potencial de ter prazer pelas próprias conquistas. Então você pode partilhar do prazer que ela tem ao sentir-se, né, satisfatoriamente bem quando resolve um problema. Como? Uma criança que começou a aprender a ler. Então você, ao invés de dizer, nossa, você é um máximo, inteligentíssimo, um gênio. Não, ela está vivenciando um processo comum a todos os seres humanos que entram em contato com o processo de alfabetização. Então você diz, nossa, eu percebi que você está muito feliz porque conseguiu ler. E eu fico feliz por ver a sua felicidade. Isso é partilhar, isso é incentivar e não elogiar o tempo todo. Porque quando ela enfrentar dificuldade para ler uma palavra com CH, por exemplo, que é um entrave das crianças que estão começando a alfabetizar-se, né? E aí, ela deixa de ser inteligente? E aí, ela não vai receber um elogio porque ela não acertou? Entende o quanto que é significativo e quanto que é importante a gente diferenciar? Eu vou fazer a leitura aqui para vocês de um trechinho que a autora vai pontuando o como a gente pode usar o incentivo em detrimento aí do elogio. Veja só. Então a gente vai evitar, uso de elogios quando a criança estiver intrinsecamente motivada pela atividade. Nesse momento não cabe falar nada, ela está ali envolvida completamente numa atividade. Você vai elogiar, ela perde o foco dela mesma em relação àquele objeto de conhecimento, né? Olha lá, ajude as crianças a encontrar prazer por conta própria ao realizar algo. Diga, isso deve estar sendo muito bom, deve estar sendo muito gostoso fazer isso, né? Quando isso se aplicar, quando for necessário. Não elogie apenas o sucesso, mas também as tentativas e riscos, mesmo que não tenham obtido sucesso. Evite elogios vagos como boa garota, bom garoto, garoto esperto. É importante que as crianças sempre pensem em si próprias como boas e espertas, não só quando agradam os adultos. Faça distinção entre incentivo e elogio. Tente usar mais o primeiro e menos do segundo. Note quando uma criança precisa de um empurrãozinho e aprenda a usar o incentivo de maneira eficaz. Dê reconhecimento às crianças de maneira regular e não só quando elas realizam algo. Seja generoso em sua atenção todos os dias. Esteja atento quando interagir com as crianças durante a troca de fraldas, durante a alimentação, a refeição e quando ela estiver brincando, deixa que elas estejam livres, não fica ali elogiando o tempo todo a brincadeira. E lembre-se, isso é muito importante, elogios são viciantes. Se você suspeitar de que uma criança está ficando dependente de elogios, ajude-a a encontrar recompensas internas e sua própria satisfação. Isso é para a vida toda, agora e sempre. E mais um trechinho para finalizar. A autoestima se desenvolve quando as crianças podem realisticamente avaliar seus pontos fortes e fracos e decidir se há mais do primeiro que do segundo. Elogios em demasia ofuscam a realidade e podem dar às crianças uma falsa ideia de si mesmas. Então vamos evitar, que é melhor, né?